Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para a nossa primeira aula do segundo ano do ensino médio e vamos falar sobre escalas termométricas. Para falar sobre escalas termométricas, a gente vai precisar definir o que é temperatura e existem várias definições possíveis, entre elas de que é uma grandeza que caracteriza o estado térmico do sistema, ou seja, é a temperatura que indica como o sistema está termicamente. Mas eu prefiro a determinação dessa temperatura como o grau de agitação das moléculas. O que nos indica que se a molécula está muito agitada, a temperatura está elevada. Quando as moléculas não estão agitadas, estão numa calmaria aí, tranquila, numa vibe boa, a temperatura está mais baixa. Mas como medir a temperatura? Pô, essa resposta é muito fácil, mede-se com um termômetro. Está aí um exemplo de um termômetro clínico digital, amplamente difundido, e aqui um termômetro clínico também, só que de mercúrio, não mais fabricado, mas também muito bom e preciso para indicar a temperatura, ou seja, para nos dizer o quantas moléculas estão agitadas, se elas estão muito agitadas ou pouco agitadas. Um parênteses rapidinho, não confunda calor com temperatura, tá? A segunda parte do nosso conteúdo, lá no terceiro ou quarto vídeo, nós vamos falar sobre o que é calor. Fiquem tranquilos. Para falar sobre temperatura, vamos falar sobre equilíbrio térmico. Bom, quando dois ou mais corpos estão em equilíbrio entre si, as suas temperaturas são iguais. Então imagine vocês que eu peguei um determinado sistema e nesse sistema eu coloquei vários blocos. E esses blocos num sistema isolado, eles estão em temperaturas iniciais diferentes, ou seja, um bloco A e um bloco B aqui isolados estavam em temperaturas diferentes. De tal forma que o corpo A começa a ceder calor para o corpo B. Esqueci de falar que o corpo A estava mais quente. Até que eles atinjam em temperaturas iguais. No momento em que a temperatura do bloco A for igual à temperatura do corpo B, significa que eles estão em equilíbrio térmico. Professor, se eu colocasse um corpo C aqui, bom, no momento em que a temperatura de C fosse igual à temperatura de A, que fosse igual, é claro, à temperatura de B, os três estariam em equilíbrio térmico, beleza? Então, toda vez que eles chegarem a uma mesma temperatura, o sistema está em equilíbrio térmico. Vamos falar sobre escalas termométricas? 3 escalas termométricas muito famosas e conhecidas por vocês. Entre elas, a utilizada no Brasil, a escala Celsius, não é isso? Não é brasileira a escala, mas ela é utilizada aqui no país. Tem a Kelvin, utilizada no Sistema Internacional de Medida, e a escala Fahrenheit, também uma escala termométrica bem utilizada no mundo afora. Quando nós falamos em conversão entre as escalas termométricas, é necessário a gente falar sobre os pontos fixos fundamentais. Quais são os pontos fixos fundamentais? São 2. O ponto de gelo da água, tá? O material é a água. A temperatura a qual o gelo e a água permanecem em equilíbrio sob uma pressão normal. E o ponto fixo de vapor, ok? O ponto de ebulição, o ponto de vaporização. A temperatura no qual a água entra em ebulição sob temperatura normal. Esses pontos também são conhecidos já. É por isso que a gente pode fazer a comparação entre os pontos dessa matéria que é a água durante as nossas transformações de unidade de medida. Quais são os pontos fixos fundamentais? Bom, vocês já conhecem, o ponto de gelo da água em Celsius é 0 e o ponto de vapor é 100. Reparem, e aí daqui a pouco vai ser importante, que essa variação de temperatura em Celsius aqui foi de 100 graus, desde o gelo até o vapor. Perfeito? Vamos para a próxima. Em Kelvin, o ponto de gelo é 273 e o ponto de vapor é 373. Reparem que essa variação aqui em Kelvin também é de 100. Ok? Bora para frente. Em Fahrenheit, a variação é de 32 até 212. O ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit, o ponto de vapor é 212. Reparem que esta variação aqui é de 180 graus Fahrenheit. Desde o ponto de gelo até o ponto de vapor, essa variação é diferente das demais. Isso vai fazer uma diferença na nossa conta. Por quê? Porque toda vez que eu fazer a transformação de uma temperatura para outra, a regrinha é a seguinte. Qualquer temperatura que eu quero transformar, menos a temperatura dessa escala no ponto de gelo, dividido pela temperatura de vapor menos a temperatura de gelo dessa escala, é constante. Ou seja, vai ser igual a temperatura menos a temperatura de gelo sobre a temperatura de vapor menos a temperatura de gelo da outra escala. Perfeito?
a gente já vai fazer aqui a regrinha de transformação de Celsius para Kelvin e de Celsius para Fahrenheit. E depois, na segunda aula, para qualquer escala termométrica. Guardem isso, é muito importante lembrar que a temperatura menos a temperatura de gelo sobre a temperatura de vapor menos a temperatura de gelo permanece constante. Ok? Então vamos para a relação entre a escala Celsius e Kelvin. Aqui está tranquilo, não é? A temperatura qualquer menos a temperatura de gelo sobre a temperatura de vapor menos a temperatura de gelo tem que ser uma constante, não é isso, pessoal? Então vamos lá, uma temperatura qualquer em Celsius, C. Menos a temperatura de gelo. Opa, de gelo de Celsius é 0. Sobre a temperatura de vapor, 100 em Celsius, menos a temperatura de gelo, 0 de novo. É igual a uma temperatura qualquer em Kelvin, K, menos a temperatura de gelo, aqui embaixo, 273. Sobre a temperatura de vapor, menos a temperatura de gelo. Perfeito? Bom, C menos 0, C. 100 menos 0, 100. É igual a K menos 273 sobre 373 menos 273 também é 100. Reparar que esses números são iguais, se eu multiplicar cruzado e depois passar dividindo, é a mesma coisa que eu simplesmente eliminá-los, não é isso? Pronto, não tem problema nenhum de simplificar. De tal forma que C é igual a K menos 273. Essa é a forma de transformação de Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius. Imagine, por exemplo, 30 graus Celsius. São quantos Kelvin? Opa, C, 30, que é igual a K menos 273. Se está menos quando passa para o outro lado, fica mais, não é isso? 3 mais 273 é igual a K. Nesse pequeno exemplo rapidinho, a temperatura de 30 graus Celsius é exatamente igual a 303 Kelvin. Ah, por questão de unidade de medida, reparem que não é grau Kelvin, é Kelvin. Perfeito? Guarda então a transformação de Celsius para Kelvin. Próxima parte. E Celsius e Fahrenheit? Bom, Celsius vai de 0 a 100, gelo, vapor. Fahrenheit vai de 32 a 212, gelo, vapor. Então, qual é a relação? Vamos lembrar? Qualquer temperatura menos a temperatura de gelo sobre a temperatura de vapor menos a temperatura de gelo tem que ser uma constante. Qualquer temperatura em Celsius, C, menos 0 que é gelo, 100 que é vapor, menos 0 que é gelo. Qualquer temperatura em Fahrenheit, F, menos, opa, o gelo é 32. Sobre vapor 212 menos 32. De tal forma que fica C menos 0, C. 100 menos 0, 100. É igual a F menos 32. Não dá para subtrair ainda, não é isso? E aqui nós temos 212 menos 32, que nós conversamos agora há pouco, é 180. Ah, professor, e agora? Não dá para resolver, tem esse pequeno problema. Então vamos tentar simplificar, dividindo os dois lados por 20. Ok? De tal forma que nós temos C sobre 5, ok? E aqui vamos dividir o 180 também. É igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula que faz transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit. Então imagina lá o mesmo 30. 30 graus Celsius. São quantos graus Fahrenheit? A transformação fica 30 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Pode simplesmente já dividir e multiplicar cruzado, ou multiplicar cruzado e depois passar dividindo. Como 30 sobre 5 dá um número inteiro 6, eu prefiro já dividir. F menos 32 sobre 9. Ok? Multiplica cruzado, se não tem ninguém aqui embaixo é o número 1. F menos 32 vezes 1, F menos 32. E nós temos 6 vezes 9, 54. Então, F é igual a 54 mais, porque se estava menos, passa para o outro lado, mais 32. F é igual a 54 mais 32, 86 graus Fahrenheit. Ok? Bom,
escalas termométricas desconhecidas é a nossa próxima aula. Daqui a pouquinho a gente se encontra na aula 2. Até mais!